Fala pessoal, tudo bem? Na aula passada a gente falou sobre como a gente programa o banco de dados usando views, procedures e functions. E nessa aula a gente vai ver um pouquinho como a gente faz para combinar resultados de diferentes tabelas. Eu quero trazer tudo de uma vez só, trazendo informações de diferentes tabelas numa única consulta, tá? Primeiro a gente vai apresentar uma breve explicação e depois a gente vai direto para a prática. Bora lá? Então vamos lá, gente. Primeiro vamos falar um pouquinho de junção, que são os joins. A gente consegue combinar resultados de duas ou mais tabelas. Então, por exemplo, se eu tenho aqui minha tabela funcionário projeto, eu quero trazer informações, além do ID do funcionário, eu quero pegar também o nome dele, que está em outra tabela, que é a tabela funcionário. Para isso, eu faço essa combinação horizontal e que eu vou ter um único resultado de consulta que vai trazer os dados do projeto e os dados do funcionário nesse mesmo retorno. A gente tem uma sintaxe de como escrever isso, tá? Primeiro vamos dar uma olhadinha. O inner join, primeiro ele faz a união dos resultados de duas ou mais tabelas, desde que os resultados existam em ambas as tabelas. Então a gente vai ter primeiro informações da onde eu quero filtrar aqui somente informações dos projetos 1 e 2, e aí eu quero fazer a junção dos dados de projeto com o funcionário e com o projeto para trazer o nome de cada projeto. Inicialmente eu vou ter aqui a consulta na tabela funcionário projeto e eu seleciono quais são os campos que eu quero trazer. Em seguida, eu faço o inner join, essa junção. Se existir informações do funcionário dentro da tabela funcionário projeto, vai trazer também o nome desse funcionário. E, na sequência, eu vou pegar também os dados do projeto, que eu preciso pegar o nome dele que está na tabela projeto. E aí eu faço mais uma junção usando o inner join para trazer somente os projetos que existam, que têm alocação para funcionários. Tá? Então, dessa forma, eu vou ter o seguinte resultado. Vou ter aqui o resultado da consulta, os dados do projeto, dos funcionários e os dados do projeto com o nome do funcionário, com o nome do projeto. Tá? O que a gente pode fazer também? A gente pode usar, por exemplo, o left join. Ele vai priorizar a tabela mais à esquerda na minha junção do que a tabela à direita. Então, por exemplo, eu estou fazendo aqui uma consulta da tabela projeto. Então, eu vou trazer todos os dados dos projetos, tá? Independente se existem pessoas alocadas ou não a esse projeto. Na sequência, eu vou buscar dados se existe alguma alocação de funcionários para esse projeto e se tem alguma informação de dados de quais projetos que eles participam. Tá? Se não existir, o que vai acontecer? Ele vai trazer primeiro todos os dados do projeto, como a gente está vendo aqui. Então, o projeto alfa, eu tenho aqui alguns funcionários alocados. E aí ele vai trazer informações desses funcionários. Já o último projeto recém-cadastrado ainda não tem ninguém. Mas porque eu fiz a união à esquerda, eu fiz a junção à esquerda, eu vou priorizar os dados da tabela projeto, que é a minha tabela à esquerda. Então, imagine que aqui é a minha tabela projeto. E aqui à direita eu tenho a minha tabela funcionário projeto, que eu chamei aqui de FP. Dei um apelido para ele chamado FP. Então, primeiro ele traz todos os dados da tabela projeto e na sequência ele vai tentar verificar se os dados que eu estou fazendo a junção, se esse ID do projeto que está na tabela mais à esquerda existe na tabela à direita. Por que a tabela à direita? É o que está à direita da junção aqui, tá, gente? Ó. Tabela à esquerda, aqui é o projeto, estou fazendo a junção entre projeto e funcionário projeto. Então, a minha tabela à esquerda é projeto e a minha tabela à direita é funcionário projeto. Tá? Feito isso, ele trouxe todos os dados do projeto, ele vai trazer informações dos dados de alocação desse projeto na tabela funcionário projeto. E além disso, eu posso trazer ainda dados dos nomes dos funcionários, fazendo mais um join aí com a tabelinha funcionário. Faz uma junção à esquerda novamente para trazer os dados desses funcionários, se eles estiverem vinculados a algum desses projetos. Tá? O right join é o processo ao contrário. A gente vai trazer informações da tabela à direita. Inicialmente, vamos priorizar os dados da tabela à direita e depois a gente vai buscar informações da tabela à esquerda. Então, a minha tabela à esquerda, nesse caso aqui, é funcionário projeto. A minha tabela à direita é funcionário. E aí eu faço o right join. Vou primeiro buscar os dados da tabela funcionário, depois vou buscar os dados de funcionário projeto. E, finalmente, vou trazer os dados do projeto para trazer os nomes do projeto.
primeiro aqui eu trago todos os funcionários. Na sequência eu verifico se eles estão trabalhando em algum lugar, em algum projeto específico. A gente vai ver aqui que a Janaína, por exemplo, ela não tem nenhum projeto alocado, então por isso as outras colunas da junção vão virar valores nulos, que aí eu tenho informação de que eu tenho um funcionário que não tem nenhuma alocação. Dentro da mesma consulta já consigo tirar essas conclusões, tá? Mesma coisa na tabelinha aqui do left join, né? A gente vê aqui que no projeto Ômega não tem nenhum funcionário alocado, então eu trouxe aqui todos os dados do projeto e os dados que não coincidem com nenhuma outra tabela, ele vai trazer nulo, tá? Esse é o mesmo exemplo, agora com o funcionário, né? Ele traz todos os funcionários e na sequência ele verifica se as colunas existe ou não algum valor. Como não existe, ele traz nulo, tá bom? Então vamos ver agora como é que funciona a combinação vertical de registros de duas ou mais tabelas. Eu posso, por exemplo, fazer uma consulta e retornar as informações de cidades em que eu tenho projetos ou funcionários. Eu posso trazer as informações já com os dados filtrados, sem nenhuma duplicidade, usando a cláusula union. Então, se eu fizer o filtro, por exemplo, eu quero filtrar a cidade, né, da tabela projeto e a cidade da tabela funcionário, eu quero unir essas duas informações. O resultado disso vai ser uma única tabela, né, um único resultado, já sem duplicidade. O Union ele já faz essa questão de remover duplicidades. Tá? Então isso pode me facilitar alguma análise até para avaliar as cidades que eu atuo, onde tem um funcionário, para depois poder alocar facilmente esses funcionários. Tá? Então já o Union All ele me permite combinar verticalmente duas ou mais tabelas, mas aí ele não faz essa distinção, né? Essa remoção de duplicidades que o Union faz. Mas ele pode ser útil, por exemplo, para a gente saber da onde a gente está trazendo as informações, da onde está vindo aquela informação no resultado unificado. Tá? Isso pode ser útil quando a gente traz dados de fontes diferentes, distintas, né? E eu quero saber qual que é a origem dessas fontes. Então eu coloquei aqui, select projeto, coloquei um apelido alias, né? As origem, da tabela projeto, né, pegando aqui a cidade também, e a mesma coisa com funcionário, quero colocar a informação funcionário na coluna origem, se a informação da cidade vier da tabela funcionário. Então o resultado disso, ele vai me listar aqui as cidades, já todas numa única consulta, né, num único resultado, e da onde que está vindo a informação dessa cidade. Ó. Ele trouxe 3 cidades da tabela projeto e 3 cidades da tabela funcionário. Ele não removeu a duplicidade, né? Tem algumas cidades repetidas, mas ele consegue me retornar essa informação se eu precisar unir e ter uma visão geral das cidades que eu atuo. Tá? Então vamos agora para a prática para testar como tudo isso funciona. Então vamos lá, gente. Já estou aqui com o meu MySQL aberto. Eu vou dar aqui um use para atuar na tabela, na base de dados Simplifique. Primeiro eu vou dar uma olhadinha nas tabelas funcionário, para ver o que a gente tem cadastrado, né? Funcionário, botou aqui o from. Vou consultar aqui a tabelinha projeto. E finalmente a tabelinha funcionário projeto. Então tenho dados nas 3 tabelas. Primeira coisa, a gente vai fazer o inner join, né? Vamos fazer a união de 2 tabelas, ou melhor, de 3 tabelas, para listar todos os funcionários que atuam no projeto e o nome deles, e assim também o nome dos projetos que eles atuam. Então vou dar um select, vou colocar aqui já o from, da onde que eu quero tirar. Ó, eu quero trazer as informações da tabela funcionário projeto, vou dar um apelido aqui FP, né? Eu posso colocar o alias ou não, posso deixar oculto. O FP é um apelido para funcionário projeto que fica mais fácil para a gente digitar. E vou fazer o inner join com a tabela funcionário. Eu vou chamar de F e eu vou fazer a união por meio de qual coluna, né? Esse on significa para especificar qual coluna que a gente está fazendo a união. Então vou unir da coluna FP ID funcionário, ou seja, a coluna ID funcionário da tabela funcionário projeto com a tabela funcionário na coluna ID funcionário. E vou fazer mais um inner join com a tabela projeto, que eu chamei aqui de P, pegando informações
da tabela funcionário projeto, estou pegando aqui o ID do projeto, unindo com a tabela projeto para pegar os dados do nome do projeto, que eu não tenho aqui na tabela funcionário projeto, né? Não tem nenhuma informação de nome, só os IDs, tá? Agora eu vou filtrar os IDs que eu quero. Eu quero pegar os dados da tabela funcionário projeto. Vou dar um Enter para ficar mais fácil de ler. Funcionário projeto, eu quero também o ID do funcionário. Vou pegar o nome do funcionário da tabela funcionário, né? Vou pegar também o ID do funcionário da tabela funcionário. Vou pegar agora as informações do projeto. p.id projeto e p.nome, né, do projeto. Eu vou renomear, porque já tem uma coluna nome aqui, né, o nome do funcionário. Eu vou renomear para nome projeto. Tá, o resultado disso, vou colocar um ponto e vírgula aqui para poder executar. Ele vai trazer numa única consulta os dados dos projetos e alocações de funcionários, já com os nomes dos funcionários e os nomes dos projetos. Tá? Então isso já facilita a minha consulta, que eu consigo não só ver os IDs, mas também quem são as pessoas e os projetos que eles atuam. Agora a gente vai ver uma outra forma de join, que é o left join. Então primeiro eu vou trazer os dados de projeto, vou fazer um select aqui na tabela projeto. Essa vai ser minha tabela à esquerda. Eu vou fazer um left join com a tabela funcionário projeto. Eu vou chamar de FP também. E vou unir aí a informação das colunas do ID projeto, que vem da tabela projeto, com a coluna ID projeto da tabela funcionário projeto. Agora eu vou colocar os campos, né, as colunas que eu quero retornar. Quero trazer os dados da funcionário projeto. Vou pegar também aqui os dados do meu funcionário. Vou pegar aqui fp.id funcionário. Então, funcionário projeto.id funcionário. O nome ele está na tabela funcionário. Então, eu preciso trazer as informações da tabela funcionário. Então, vou fazer mais um left join aqui para a tabela funcionário. Fazendo um left join aqui para a tabela funcionário com funcionário projeto. E agora eu vou trazer os dados do projeto. Vou dar mais um Enter aqui para melhorar a nossa visualização. Vou trazer os dados aqui do projeto, o ID do projeto e o nome do projeto, né? Para a gente verificar aqui o nome de cada projeto no único comando, tá? Vamos verificar aqui o resultado de algum errinho. Nome projeto, né? Na verdade é nome e vou dar um alias que vai ser um apelido aí para esse nome que eu vou chamar de nome projeto. Então aqui eu tenho todos os dados, primeiro de projeto, né, que ele vai trazer. Então ele traz todos os projetos. E na sequência ele vai buscar a informação do funcionário projeto, né, da tabelinha funcionário projeto, e o nome que vem da tabela funcionário. Então note que esse projeto ômega, ele não tem nenhuma alocação de funcionários. Por enquanto é um projeto novo. Eu não tenho informações de quem está atuando, até porque eu não cadastrei ninguém nesse projeto. Então dá para saber quais funcionários aí, ou melhor, dá para saber quais projetos estão sem alocação. Eu posso fazer uma visão à direita, eu posso fazer uma união à direita, fazendo a mesma coisa, só que eu vou fazer a junção de informações da tabela funcionário com a funcionário projeto, né? Vou colocar aqui o from já para ficar mais fácil para a gente entender. E vou fazer o right join, a união à direita, com a tabela funcionário. Então, vou priorizar a tabela funcionário. A funcionário projeto eu vou chamar de FP e a funcionário eu vou chamar de F. Então, eu vou unir essas duas tabelas por meio da coluna ID funcionário, que é comum a ambas as tabelas. ID funcionário. E finalmente eu posso trazer os dados do projeto se eu quiser também, né? Ver o nome do projeto.
Agora eu vou filtrar as colunas que eu quero retornar aqui na minha consulta. Eu quero retornar da funcionário projeto o ID, funcionário projeto, o ID funcionário, da tabela funcionário, o nome do funcionário. E aí eu vou trazer os dados do projeto. ID projeto, deixa eu dar um enter aqui, saber de onde a gente está trazendo essas informações. Cada uma vem de uma tabela. A primeira, a ID funcionário, vem da tabela funcionário projeto. O ID do funcionário, o nome, vem da tabela funcionário. E o ID do projeto vem da tabela projeto, assim como o nome vem da tabela projeto. Eu vou renomear aqui para nome projeto. Então, ele vai primeiro fazer a consulta na tabela funcionário. Então, eu estou priorizando a tabela à direita aqui, que é funcionário. Essa funcionário projeto é a nossa tabela à esquerda. Prioriza a tabela funcionário, que é a nossa tabela à direita dessa junção. Então, vai trazer todos os funcionários. Vou focar aqui na coluna nome e ID de funcionário. E aí a gente vai perceber que a Janaína ela não está alocada em nenhum projeto. Então, já consigo ter uma noção de quem que não está atuando em nenhum projeto. Já posso alocar essa pessoa em algum dos projetos. Tá? Agora vamos ver como é que funciona o Union e o Union All, que dá para fazer essa união vertical de resultados de duas ou mais tabelas. Então, primeiro o Union. Então, eu quero fazer a união das cidades, né? Primeiro da tabela projeto, eu quero dar uma olhadinha aqui. Eu coloquei uma coluna nova na tabela projeto, que é a cidade. Eu tenho aqui 3 projetos já cadastrados, né? Vou filtrar aqui, o ID do projeto está na lista dos códigos 1, 2 e 3. Então, para esses 3 projetos, eu já tenho cadastrado as cidades da onde que eles estão sendo executados. E aí eu quero fazer a união para verificar se eu tenho funcionários próximos a essas cidades. Então, funcionário. Vou também filtrar aqui os funcionários 2, 3 e 4, que eu já tenho cadastrado, né? Se eu consultar essa linha diretamente, eu vou ver aqui que os funcionários já estão cadastrados aqui na cidade de São Paulo, Belo Horizonte, Salvador. E os projetos São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Então a diferença aqui é a cidade de Belo Horizonte. O que ele vai fazer? Se eu der um union, ele vai unir esses 2 resultados, né? E vai tirar a duplicidade. A gente vai ver que São Paulo repete, né? Nas 2 tabelas projeto e funcionário, mas aqui no resultado essa repetição já é removida. Tá? Eu posso fazer a mesma coisa usando o Union All, que aí ele vai retornar todos os dados, mesmo que sejam duplicados. Então, eu vou colocar aqui uma outra coluna que eu vou chamar de origem. Vou colocar aqui que a coluna origem, quando fizer a consulta de projeto, vai ser projeto. E aqui na funcionário, vou chamar de funcionário. Para saber de onde está vindo a informação da cidade, né? Então eu coloquei uma coluna nova que está com valor fixo projeto, se a cidade está vindo da tabela projeto, e funcionário, se a cidade está vindo da tabela funcionário. Agora ele vai trazer os dados com redundância, mas vai trazer da onde estão vindo as informações da cidade. Então isso serve para a gente saber, se eu precisar unir uma ou mais fontes de diferentes locais, eu consigo saber a origem dessas fontes, tá? Além de outras aplicações do Union. Então nós vimos como que a gente faz para trazer informações de diferentes tabelas, desde que elas tenham alguma informação em comum, e a gente pode utilizar para isso o join ou union, né? Dependendo do propósito. O join faz a junção de tabelas horizontal e o union faz a junção das tabelas vertical. Então, se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, curta, comente e indique para os seus amigos. Valeu, gente, e até a próxima.